Templos fechados, corações abertos. É um tempo em que os templos, os nossos templos, estarão fechados. As igrejas não se reunirão hoje. Os nossos cultos não terão o calor humano extraordinário que tem todos os domingos. Por isso nós queremos falar sobre templos fechados e corações abertos. Quero também, já abordando algumas expressões da palavra de Deus que começam a ilustrar aquilo que nós queremos falar. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, está dito assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai deixar escrito para nós: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo, no seu grande discurso diante dos sábios gregos no Areópago, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O profeta Ezequiel recebe de Deus uma tremenda palavra no capítulo 36. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Só com esses textos, poucos textos, eu já quero falar com você que é possível que os templos estejam fechados, mas que os corações permaneçam abertos. É possível que os templos estejam fechados, mas que a igreja continue viva. É possível que os templos estejam fechados, mas que a igreja continue a ser relevante na sociedade. E eu quero então ler para você uma história em que eu quero mostrar para você a existência de templos abertos e corações fechados, e templos fechados e corações abertos. Então, eu quero convidar você na sua casa, onde você está, agora com a sua família, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler a linda e impactante parábola do bom samaritano, dos versículos 25 até o versículo 37, que vai nos dizer assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu quero apresentar a vocês aqui 3 personagens que viviam felizes com o templo aberto, ou com a sinagoga aberta: o perito, o sacerdote e o levita. O perito na lei era um mestre.
Ele era normalmente aquele que conduzia, que liderava a sinagoga. Era um mestre na lei, dominava muito bem as leis de Deus, as leis dos judeus, ministrava, ensinava e cobrava. O sacerdote, o responsável pelo culto no templo, aquele que oferecia os sacrifícios a Deus, o sacerdote e o sumo sacerdote eram aqueles homens escolhidos para cuidarem então dessa tremenda ligação entre o homem e Deus. Os levitas, aqueles que eram responsáveis pelo funcionamento de todo o templo, tudo que acontecia no templo, ao redor do templo, as músicas, os louvores, os serviços. Então, o perito, o levita e o sacerdote eram homens que dependiam de templos abertos. Os templos não podiam estar fechados. O templo de Jerusalém não se fechava em nenhum momento, aberto 24 horas no dia. Acontece que eles foram caminhando, descendo de Jerusalém para Jericó. E dois desses personagens, tanto o sacerdote como o levita, encontraram um judeu, um irmão de sangue, caído, ferido, abandonado, machucado, teve os seus bens roubados. E diz o texto que o sacerdote desceu do templo e foi encontrar-se na estrada com um dos seus próximos caído, e ele passou de largo. Para ele, o importante era o templo. A igreja só existia no templo. O louvor e a adoração a Deus só aconteciam no templo. As ofertas Deus só aceitava no templo. A comunhão Deus só aceitava no templo. Mas quando ele sai do templo e ele tem uma oportunidade tremenda de servir a Deus, servindo a um semelhante, ele passa de largo. Depois vem o levita. O levita, aquele que tinha toda uma responsabilidade. E eles cuidavam de todo o serviço no templo. Dentre estes serviços também eram os músicos. Diz-nos a história que no templo de Jerusalém havia um revezamento de cantores e instrumentistas. E eles se revezavam em turnos, porque nunca cessava o louvor no templo de Jerusalém. Mas o levita, terminando muito provavelmente o seu turno de louvor e de adoração, ele desce para Jericó. Não sabemos se ele morava perto de Jericó, se ele estava de passagem, ou se ele ia visitar alguém, nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa, ele passa e vê um judeu, um irmão seu, caído, arrebentado, ferido, machucado, os seus bens foram roubados. E assim como o sacerdote, diz o texto, ele passou pelo outro lado. Templos abertos e corações fechados. Templos abertos e corações endurecidos. Templos abertos e aquilo que Deus falou a Ezequiel: eu colocarei em vocês um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Templos abertos, mas corações de pedra, fechados, endurecidos, insensíveis para a aflição alheia. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que os templos estão fechados, mas os nossos corações não podem ser corações de terra. Nós estamos vivendo dias no mundo e trazendo para a nossa realidade, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, em que os templos estão fechados. Nós não podemos nos reunir nas igrejas, nos templos. Nós não temos, como não temos hoje aqui, a nossa igreja como dominicalmente está lotada de pessoas adorando. Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos cumprimentar, nós não podemos nos tocar. Os templos estão fechados, mas os nossos corações precisam estar abertos. E aí, eu aprendo nesse texto que muitas vezes alguém que não pode entrar no templo tem um coração aberto, porque a história diz que passou uma terceira pessoa, agora um quarto personagem. Eu quero te recordar, o primeiro personagem foi dialogar com Jesus. Ele foi
provocar Jesus. Ele foi perguntar a Jesus qual era o maior dos mandamentos, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele foi testar Jesus. E quando Jesus falou, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, ironicamente, o perito perguntou, mas quem é o meu próximo? Jesus poderia falar para ele, o seu próximo é um outro fariseu, um outro perito na lei. O seu próximo são as pessoas da sua casa. O seu próximo pode ser o sacerdote. O seu próximo pode ser o levita. Mas Jesus, na sua inigualável sabedoria, lhe conta uma história. E nessa história, ele nos apresenta 4 personagens. O judeu assaltado, caído, o sacerdote, o levita e um samaritano. O texto diz assim, mas um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. O samaritano era a única pessoa que não tinha obrigação de parar ali. Samaritanos e judeus não se davam. Na verdade, eles se odiavam. Um judeu, quando estava de um lado de uma rua e vislumbrava um samaritano em sua direção, atravessava para o outro lado. E o samaritano da mesma forma. Viviam próximos, porque a Judéia da Samaria são lugares muito próximos, mas eles se distanciavam porque havia uma animosidade histórica, que eu não preciso explicar agora, uma animosidade histórica entre judeus e samaritanos. O samaritano poderia dar qualquer desculpa, dizer assim, não, ali é um judeu, eu não posso tocar nele. Ele é um judeu, ele não me socorreria se eu precisasse. Ele é um judeu, ele me odeia. Mas o samaritano, diz o texto, a história contada por Jesus, que tendo visto aquele homem caído, machucado, ferido, arrebentado, com os seus bens roubados, ele teve piedade dele. E foi em sua direção para socorrê-lo. Tomou-o no colo, colocou no seu animal, conduziu a uma hospedaria, deu dinheiro para o dono da hospedaria, mandou que cuidasse dele, e se faltasse dinheiro ele voltaria, iria ajudar o judeu. Agora presta atenção, esse samaritano não podia entrar no templo de Jerusalém. O templo estava aberto, mas ele não podia entrar. O templo tinha culto 24 horas, mas ele não podia entrar. Ele não podia entrar para sacrificar, para ofertar ao Senhor. Ele não podia entrar para participar dos louvores maravilhosos do templo de Jerusalém. Ele não podia entrar para orar a Deus no templo de Jerusalém. O templo estava fechado para o samaritano, mas o seu coração estava aberto. O templo fechava as portas para o samaritano, mas o coração daquele samaritano estava aberto para socorrer o aflito. Ele entendeu o que significava amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, porque para ele amar a Deus tornava-se algo muito prático quando ele podia amar o próximo, ainda que fosse um judeu. O que eu quero falar com você é que nós vivemos dias de tempos fechados, mas nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, não podemos ter corações fechados. Nós podemos ter tempos fechados, mas temos que ter corações abertos. Nós podemos ter e voltaremos a ter templos abertos, mas nunca devemos ter corações fechados. Nós poderemos e voltaremos a ter os nossos cultos dominicais, semanais, as nossas igrejas estarão lotadas, os louvores serão lindos e maravilhosos, nós poderemos orar juntos, poderemos nos abraçar em comunhão, nós poderemos entregar as nossas ofertas juntos, nós iremos orar juntos, mas ainda que os templos estejam abertos, os nossos corações não podem estar fechados. E eu quero dizer a você que Deus está nos dando nesse momento uma grande oportunidade de sabermos se o nosso coração é um coração de pedra ou um coração de carne. Se o nosso coração é um coração fechado ou um coração aberto. Nós seremos chamados a ajudar,
nós seremos chamados à prática da solidariedade. Haverá um abalo econômico, não há a menor dúvida disso. Todos nós seremos afetados, mas nós que temos Jesus não podemos fazer parte de um grupo que pensa só em si, que quer ter a sua casa absolutamente abastecida, não se importando se na casa de um próximo falta o pão necessário de cada dia. Nós que temos Jesus não podemos crer que Deus só habita em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo, quando foi tremendamente desafiado pelos sábios gregos, ele disse: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. A cidade de Atenas tinha, na época do apóstolo Paulo, cerca de 30 mil altares a 30 mil deuses pagãos. E era tanta manifestação cultica que eles construíram um altar ao Deus desconhecido. Porque se alguém conseguisse ter um Deus diferente daqueles 30 mil, não cabia mais a colocação de altares em Roma. Então a pessoa poderia cultuar ao seu Deus desconhecido. Paulo diz assim: olha, eu vi que vocês colocaram aqui um altar ao Deus desconhecido. O Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu sirvo. E ele vai descrever: esse é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu quero me encaminhar para o final, dizendo a você que Jesus ensinou aquele perito: vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Você pode ir ao templo quando o templo estiver aberto. Você pode ir à sinagoga quando a sinagoga estiver aberta. O que você não pode é ter um coração fechado, em nenhuma circunstância. E Jesus então ensina aquele perito: vá e faça o mesmo, porque se você fizer o mesmo, você terá entendido a obra maravilhosa que Deus pode fazer na vida de um homem. É impressionante que as epístolas de João, que são maravilhosas, a primeira delas vai tratar muito do amor a Deus e do amor ao próximo. Lá no capítulo 3, a palavra vai nos dizer assim, sobre a pena do apóstolo João: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Creia em Jesus, o mandamento de Deus para a sua vida. Creia no nome de Jesus. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Creia em Jesus Cristo como aquele que morreu pelos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como aquele que pagou pelos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como o caminho, verdade e vida, sem o qual você não poderá ver a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Então, a primeira coisa é crer em Jesus. Segundo, ame o próximo. Ou seja, corações abertos. Templos abertos ou fechados, mas nunca um coração fechado. Templos abertos, abarrotados de pessoas, ou templos vazios, mas nunca um coração de pedra, porque o Espírito de Deus colocou em nós um coração de carne. E aí, quando vamos ao livro de Apocalipse, é ali que eu quero terminar, nas cartas escritas às igrejas, lá no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, nós lemos assim: isso é o Senhor Jesus falando: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Meus queridos, o sacerdote dependia do templo aberto, mas tinha um coração fechado. O levita dependia de um templo aberto, mas ele tinha também um coração fechado. O samaritano não podia entrar no templo, logo para ele o templo estava sempre fechado, mas ele tinha o coração aberto. E Jesus disse ao perito da lei: vá e faça o mesmo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta noite. Nós precisamos ser pessoas de corações abertos. Primeiro, entender o mandamento de Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo, para podermos então adorar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo, para que possamos então completar o mandamento de Jesus: ame o seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, se não estamos fazendo isso, é hora de ouvirmos a palavra de Deus: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Talvez Deus esteja nos repreendendo, talvez Ele esteja querendo nos disciplinar, talvez nós estejamos vivendo um evangelho com muitos crentes preocupados com os templos e com corações fechados. Talvez seja esse o momento de abrirmos o nosso coração e entendermos o que o apóstolo Paulo diz, e diz de uma forma tão linda e maravilhosa: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Este templo não fecha. O templo físico fecha. O templo prédio fecha. Mas o templo que é a nossa vida, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, ele só fecha se mantivermos em nós um coração de pedra, um coração fechado. Mas quando temos o nosso coração aberto, o coração de carne nos concedido pelo Espírito Santo de Deus, então o templo não fecha. Agora, eis o convite de Deus: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. É hora de arrependimento. É hora de olharmos o nosso próximo com os olhos de Jesus. É hora de olharmos a solidariedade como uma forma de servirmos a Deus. E Ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. A porta do meu coração, que talvez esteja fechado, é a porta do coração da igreja, é a porta do seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu vou parafrasear, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou dizer assim, como se Jesus estivesse dizendo: eis que estou à porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Meus irmãos, os templos voltarão aos dias lindos de comunhão. Serão abertos. Os cultos com as multidões retornarão. Mas templos abertos ou templos fechados não podem definir o poder de uma igreja. O poder de uma igreja, a relevância de uma igreja está quando os seus membros vivem com os corações abertos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Não deixe faltar o pão de cada dia.
essa crise que se abaterá sobre nós econômica. Deus está no controle de todas as coisas. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar a Deus, dobrar os nossos joelhos, confiar no Senhor. Vamos também olhar a aflição alheia. Alguns terão menos do que nós. Vamos abrir o nosso coração e vamos confiar no Senhor, que é o dono da prata e do ouro. Ele é o Senhor. Do Senhor é a terra, é o que nos diz a palavra. E eu tenho absoluta certeza que se os nossos corações estiverem abertos, vivos e não corações de pedra, Deus fará grandes coisas por intermédio da sua igreja, no meio de um momento de crise mundial. A igreja de Cristo, com o coração aberto, será uma bênção para aliviar o sofrimento humano. Eu creio nisso. Eu creio no Deus Senhor de toda a terra. Eu creio no Deus que não perde o controle. Tudo está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Continue conosco a orar nas nossas células familiares, nos nossos cultos domésticos. Na quarta-feira nós estaremos de novo trazendo uma mensagem, levando uma mensagem até a sua casa. No próximo domingo também. Não perca a comunhão. Esteja em comunhão. Deus nos deu a bênção de termos a internet. E ela pode, de uma maneira muito linda, ser utilizada para a glória do nome do Senhor. Façamos isso neste tempo. Num tempo de tempos fechados, mas de corações abertos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.